Então, a Lei 6.404 datada de 1976. De lá para cá, tivemos várias alterações, né? Várias modificações na lei, mas o certo é que na época que ela foi elaborada, ela se reportava um período já em plena ditadura, saindo da ditadura. Então, grande parte das empresas que nós tínhamos eram empresas familiares. E essas empresas familiares, elas tinham, evidentemente, deixa eu só colocar aqui, que nós começamos a ver semana passada. Então, elas tinham empresas familiares e nessas empresas familiares, evidentemente, grande parte dessas empresas tinham a gestão baseada na família. Então, elas que determinavam como fariam, como agiriam, quais decisões que tomariam na gestão da sua empresa. E, com isso, ela tinha poucos gestores, né? Poucas pessoas para definirem o que fazer naquela empresa. Então, com o advento da globalização, houve necessidade de as empresas começarem a se transacionar, negociar com empresas de outros países, porque ficou muito próximo, né? Então, uma vez que nem todas as empresas poderiam ser autossuficientes, produzindo tudo o que precisavam internamente nos seus países, então precisavam comprar, negociar de outras pessoas. Por exemplo, o Brasil é um grande produtor, exportador de commodity, ou seja, ele tem a nossa característica, nós temos muitos campos, e esses campos a gente produz muitos recursos e são exportados in natura. A gente vende café in natura, vende produtos agrícolas in natura, então uma série de itens que exportamos sem industrializarmos. Então, vai naturalmente. Então, daí o nome de commodity, porque a gente vai exportar esses produtos para outros países sem nenhuma transformação. Ele vai naturalmente, em natura. Tá? Então, dessa forma, quando começou esse aspecto, essa questão da globalização, se viu a necessidade de transacionar, vender para outros países, assim como comprar para outros países. E nesse movimento, viu-se necessidade de as empresas, ao olharem nossas empresas aqui no Brasil, quererem verificar qual a situação patrimonial, financeira dessas empresas e, com isso, precisava entender o nosso balanço patrimonial, as nossas demonstrações contábeis. Só que as demonstrações contábeis que eram praticadas lá fora eram totalmente diferentes da nossa. A essência delas era muito diferente. Com isso, houve a necessidade de fazer um artifício, né, para poder, de forma que nossa contabilidade fosse entendida pelas empresas do exterior. Então, para isso, fazia o quê? Fazia a nossa contabilidade e fazia um ajuste, né, para que, não é bem uma adaptação, fazia um ajuste uma outra demonstração contábil para vinculá-la às normas contábeis. Então, tínhamos uma contabilidade brasileira e uma nos moldes da contabilidade estrangeira. Até que, no final dos anos 90, efetivamente, saiu a alteração substancial na legislação que fez com que, até então, a gente adotava a IRFS, as normas internacionais. A tela está em branca? Não, eu já vou passar a nossa... Ah, tá, não, porque só pensei que fosse problema de... Não. Desculpa. Aí nós começamos a ver essa necessidade dessa empresa, então começou a ver, a gente fazia as nossas normas e sempre nos reportávamos ao IRFS, as normas internacionais. Até que, quando foi criado um CPC, Comitê de Pronunciamentos Contábeis, ele tinha como finalidade adaptar, ajustar as normas nacionais no padrão internacional. Então, com isso, começou a ver a equiparação, a convergência às normas internacionais. Então, a partir daí, hoje, posso dizer que a nossa norma brasileira é 100% no padrão das normas internacionais. Tá? Então, por isso, é importante a gente entender cada uma dessas normas, cada uma dessas figuras contábeis,
para que a gente possa entender, até entendendo a essência, a gente vai entender a razão de ser e até eu entendo que venha facilitar mais até a sua própria elaboração. Tá? Então, com isso, a Lei 6.404 de 1976 está em plena vigência. Vamos falar rapidamente sobre o que a gente viu semana passada, tá, gente? Então, aqui nós vimos que ela trata das companhias anônimas, sociedade anônima, ou seja, aquelas que têm o seu capital social dividido em ações, são ordinárias ou preferenciais. Ordinárias aquelas que dão direito a voto, né, que têm poder de decisão. E aquelas preferenciais que têm facilidade, têm preferência na recepção dos seus dividendos. Tá? Então, com isso, nós falamos que as empresas podem ser fechadas ou empresa aberta, companhia aberta fechada, sendo fechada aquela que não entra na bolsa de valores e aberta aquela que capta recursos junto ao público, no mercado de valores. Tá? E nós falamos das ações preferenciais ordinárias, como sendo aquela que tem preferência na recepção, no recebimento de dividendos e direito a voto. E aqui essa ilustração é para evidenciar que uma ação é uma fração do capital da empresa. Tá? Bom, então eu mencionei que as empresas de sociedade anônima, ou seja, que elas têm um capital dividido em ações e estão sujeitas à Lei 6.404 e também aquelas empresas de grande porte. Grande porte é empresa que tem um ativo maior que 240 milhões ou receita bruta superior a 300 milhões. Tá? Então, aqui nós abordamos anteriormente alguns tipos de empresa que nós temos aqui na nossa legislação, desde a empresária individual até a sociedade limitada, a sociedade anônima, a sociedade simples, cada uma com a sua característica, tá? Empresa de pequeno, médio, grande porte, nós tratamos das definições de cada uma delas, que evidentemente isso reporta ao faturamento das empresas. Tá? Então, em função do faturamento, a gente vai ter um enquadramento da empresa em um determinado tipo de critério de enquadramento de empresa. Isso é importante porque isso vai determinar qual é o enquadramento tributário, que ela pode ser do simples, lucro real ou optante do lucro presumido. Cada uma tem uma característica e nós falamos, repetir agora de forma mais resumida, o lucro real é aquela onde a empresa apura todos os seus gastos, toda a sua receita e desconta tudo aquilo que a legislação permite considerar como despesa. Daquele resultado final, apura-se o imposto de renda. Então, tendo lucro, apura o imposto de renda. Não tendo, não apura o imposto de renda. E no lucro presumido, ela vai se enquadrar num padrão onde ela vai recolher, vai ser tributada dentro daquele limite que ela fez a presunção. Ela presumiu que ia ter um faturamento até X reais, até aquele montante ela paga aquele valor de impostos. Se não atingir aquele valor, vai pagar do mesmo jeito como se tivesse tido aquele lucro. Tá? Então, para a empresa, isso é importante porque ela pode, de extrema relevância, a empresa definir qual o seu valor que ela vai pagar de imposto, porque imposto é despesa. E ela tem duas maneiras de pagar menos imposto, pela elisão ou evasão fiscal. Evasão é crime, quando ele vai fazer de forma fraudulenta o que a lei veda. Então, com isso, ele vai pagar menos imposto. Não emite nota fiscal, ou tinha a questão da nota calçada, que ele emitia a primeira via para o cliente de um valor e ia ficar no talonário de um valor menor, então a nota calçada. Então, tem uma série de fatores, de forma de fraudar a legislação. Então, essa é evasão. E na elisão fiscal, a empresa pode fazer trabalhar de forma que ela consiga um melhoramento, pagar menor tributo possível dentro da lei. Tá? Então, legalmente, ela paga menos tributo. Então, essa questão do enquadramento é de extrema relevância para a empresa, que pode ensejar uma redução na sua carga tributária. Gente, qualquer coisa me interrompam, tá, gente? Então, aqui, aquela tela segunda, e nós vimos que na Lei 6.404, ele fala que as empresas têm que apresentar essas demonstrações contábeis aqui. O balanço patrimonial nós já vimos em sala de aula, demonstração do resultado do exercício também já vimos, e agora, por último, que estamos vendo no momento, é a demonstração de lucro ou prejuízo acumulado.
vamos falar em seguida, daqui a pouquinho, sobre demonstração do fluxo de caixa e, por fim, demonstração do valor adicionado. Tá? Essa demonstração dos lucros ou prejuízo acumulado, qual a importância dele? Se ele fala do lucro ou prejuízo acumulado, nós vimos que essa conta ela aparece lá no balanço, na parte que se reporta aos sócios, aos proprietários da empresa. Então, esse grupo é de extrema relevância porque eles têm interesse no resultado da empresa. Então, quando ele quiser verificar se essa empresa ela tem uma boa captação de recursos, como é que ela movimenta, como é que ela capta seus recursos, como é que ela, se ela paga dividendos, se ela é uma boa pagadora de dividendos, ela vai simplesmente olhar lá nessa demonstração contábil que ela vai ver toda a transformação, que nós falamos que a contabilidade ela tem aquela sua característica de estática, ou seja, é como se fosse uma foto no momento para aquela ali, tem toda a informação de um momento, e no momento seguinte, qualquer alteração que a empresa faça, aquele momento ele vai fazer com que o balanço, as demonstrações contábeis tenham outra característica, ou seja, o aspecto estático, agora fugiu a palavra. Tá? Então, ele está em constante mutação. Está em constante mutação. Então, lá na demonstração do patrimônio de mutação de lucro ou prejuízo acumulado, nós vamos verificar exatamente essa informação. Como que aquele grupo de contas, especificamente, ele vai sofrendo essa mutação, tá? Essa mudança de valores. E aqui nós vimos, temos o exemplo da demonstração do resultado do exercício, a gente aprendeu como apurar esse valor aqui, e o resultado final, ele vem aqui para o grupo do patrimônio líquido. Nós vimos que se for uma empresa, sociedade anônima, ela não pode ter lucro acumulado. Nós vimos que esse lucro ele tem que ser distribuído a título de dividendos entre os acionistas ou a título de reservas. Eles vão ficar aqui dentro, tá? Ou eles vão sair para fim de pagamento de dividendos aos seus acionistas, ou seja, é a remuneração que os acionistas têm. E nós vimos também que, se a empresa faz pagamento de dividendos, ela, no momento que ela lançar o valor aqui na conta de circulante para pagar aos seus acionistas, o dinheiro vai ser da conta caixa. E se o valor ele ficar retido a título de reserva, se ele está aqui, ele não sai da conta caixa. Então, a empresa vai ter um recurso para girar a sua economia. Tá? E nós começamos a falar sobre DLPA. Tá? Então, visa evidenciar o lucro líquido do exercício e sua destinação. Então, aqui nós vamos ver um exemplo exemplo prático, fica mais fácil. Aqui nessa DLPA, o que tem aqui? Como na lei, existem alguns itens obrigatórios que devem constar na DLPA. Tá? Um exemplo é a demonstração de lucro ou prejuízo acumulado. Então, se nós imaginarmos que uma empresa, em 2015, teve um prejuízo de 70 mil, nós temos que fazer o nosso DLPA. Tá? Então, se ele deu um resultado em um ano, qual foi o resultado no ano seguinte? Então, aqui no ano anterior, a primeira coisa que a gente vai fazer, no ano anterior, lançar a mão daquele resultado. Foi um prejuízo. Até o ano seguinte, o que aconteceu nessa conta? Então, a gente vai demonstrar, vamos movimentar, vamos indicar o que aconteceu nessa conta para que tenhamos o resultado atual, o resultado deste momento. Então, no ano anterior, teve prejuízo. No ano seguinte, tivemos um ajuste. Então, aqui eu lanço o final daquele ano e início do ano seguinte. Tá? Então, teve um ajuste credor. Esse ajuste credor, aquele que nós vimos semana passada, foi um valor que a empresa, por alguma razão, deixou de lançar mão como receita. Se ela deixou de considerar aquela receita, esse valor não entrou no seu resultado, lá atrás, do ano anterior. Tá? Então, se eu tinha um prejuízo, mas se eu tivesse reconhecido essa receita lá atrás, o meu prejuízo seria menor, seria só de 60 mil. Tá? Então, só estou casando as informações nos locais adequados. Tá? Então, aqui a gente vai continuar aqui. No exercício corrente, a empresa teve um lucro líquido de 400 mil. Então, vamos posicionar o valor na linha dos 400 mil. Tá? E aqui diz o seguinte, nós mencionamos agora há pouco que o lucro que a empresa tem no período, ele tem que ser totalmente distribuído ou constituído como reserva. O que não for distribuído, constitui reserva. Tá?
Então, aqui, caso não seja uma empresa, sociedade anônima ou de grande porte, a empresa ela vai poder ter lucro acumulado. Vamos considerar que essa nossa empresa seja uma SA, que ela não possa ter lucro na saldo de lucro acumulado. Então, nesse caso, nós tínhamos 70 mil de prejuízo, nós fizemos um ajuste, com mais 10, o nosso prejuízo ficou menor, em 60 mil. Nisso, apuramos o resultado daquele exercício atual, exercício corrente, 400 mil. Esse valor nós temos que distribuí-lo. Tá? Lembrando que se eu tinha um prejuízo de 60, um lucro de 400, eu não tenho mais 400 livre aqui. Tá? Então, vamos lá. Aqui diz que houve uma reversão de reserva de contingência. Então, lá naquela conta lá do PL, tinha reserva de 70 mil para contingência, e contingência é um problema que tinha grande chance de acontecer no valor de 70 mil. Chegou naquela data, verificou-se que aquele problema não aconteceu, o que ele faz? Se ele constitui a reserva, ele não distribui o dinheiro. Tá? Ele está constituído lá no PL, ele não distribuiu para ninguém, não saiu do caixa. Uma vez que haja reversão, esse valor vai ser efetivamente agora incorporado de novo ao lucro, à conta de lucro do período, para que seja distribuído. Então, se houve reversão, ele sai daquela conta e vem para essa conta aqui. Tá? Então, vamos somar. Observem, valor negativo, valor positivo. O movimento que nós estamos fazendo aqui. Tá? Se houve reversão, esse valor vem positivo para que ele possa ser efetivamente distribuído. Então, agora podemos ver quanto nós temos à disposição. Eu tinha 70. Menos 70 mais 10, ficamos com menos 60. Menos 60 com mais 400, com mais 70, ficamos com 410. Tá? Como é que a gente poderia fazer isso aqui? Para facilitar. Somar os números positivos. 400, 470, 480. Menos 70, 410. Tá? Tranquilo, gente? Já está encerrando o primeiro tempo de 10 minutos. De 40 minutos. Então, aqui nós temos 410. Esse valor que nós vamos distribuir para a empresa, ou sob forma de dividendos, ou a título de reservas. O que diz aqui o enunciado? A gente vem seguindo. Aqui, a primeira linha que está aqui, reserva legal. Cadê? Reserva legal, 20 mil. Desse valor vai sair 20 mil para título de reserva legal. Negativo. Eu estou subtraindo desse montante que sobrou aqui, 410, subtraindo 20 mil. Constituição de parcela de lucro incorporado ao capital. Vamos ver ali. 240 mil. Então, constituição de outra reserva de lucro de 240 mil. Então, esse valor aqui, também nós tiramos daqui para que fosse incorporado ao capital. Dividendos obrigatórios, 150 mil. Também vai sair daqui de dentro. Tá? Então, se nós somarmos isso aqui tudinho, ele ainda não chega a 410 mil. E fala o seguinte, cadê? Aliás, não tem juros sobre capital próprio. Tá? Então, aqui vai dar 260, 360, 410. Então, a soma desses montantes, desses valores aqui, vai dar exatamente 410. Isso, menos isso, saldo zero. Tá? Então, ou seja, não tem saldo zero aqui embaixo. Então, o saldo zero, que não houve distribuição de pagamento de juros sobre capital próprio nesse período, tá? Então a empresa ela tinha 410 mil para distribuir entre os acionistas e entre reservas. E assim o fez. E aqui cumpriu o que diz a legislação, sem que sobrasse um centavo no final do exercício. Ou seja, ela distribuiu tudo que tinha para ser distribuído. Desta forma, qualquer pessoa interessada na contabilidade dessa empresa que olhar essa demonstração vai conseguir entender o que aconteceu, tá? Porque ela vai indicar de forma pormenorizada todo o passo a passo o que aconteceu nessa conta do patrimônio líquido. Porque nós tínhamos um saldo no ano anterior e agora ela teve essa outra movimentação. Tá? Então, essa é a DLPA. Em seguida, gente, até aqui tranquilo, faltam 7 minutinhos para a sessão. Tá? Professor, difícil é só
Ah, entender o que vai para onde, né? Sempre não, a gente aqui, precisa me falar. normalmente, aqui, ele já está indicando para a gente. Então, Não, quando tudo você bem, vê, mas sempre tem uma ou outra que você tem que pensar um pouco mais se vai ser sim, para. Vai ser isso é verdade, negativo. tá? Mas quando você começar a fazer isso aqui, você vai ver que realmente ele mantém uma lógica. Então, o outro que a gente vai ver já já, ele é um pouquinho mais trabalhoso que foi a DMPL, ele tem mais colunas e tal. Mas quando a gente começa a olhar ali, a gente vê que ele mantém uma lógica também, tá? E nós falamos sobre o DLPA, então nós vamos falar sobre o DMPL. Qual a função dela? Monitorar as finanças da empresa. Então, finanças, a gente fala de entrada e saída de numerários, de valores da empresa. E esses valores a gente vai verificar lá dentro do grupo do patrimônio líquido, tá? Então, a gente vai ver essa situação aqui, todas as mudanças que ocorreram no patrimônio líquido dentro de um determinado período, a gente vai ter de posse desse relatório aqui, dessa demonstração contábil, tá? Então, tem como objetivo estar ligado diretamente ao controle do fluxo de caixa, ou seja, ele vai indicar, ele vai representar, como consequência, as entradas e saída de numerário, ou seja, de caixa, saída e entrada de dinheiro. Fluxo de caixa são as entradas e saídas de dinheiro. Tá? Então, com isso, é possível acompanhar a evolução do patrimônio da organização, monitorar a influência deste patrimônio no mercado, determinar estratégias para o crescimento da empresa no mercado. Então, são inúmeras as possibilidades. Tá? E aqui nós vimos que a DMPL ela apenas trabalha com uma parte do lucro líquido, que é distribuída aos seus acionistas, dividendo, e outra parcela retida na empresa, até para fortalecer os negócios daquela empresa. Tá? Então, nós vimos que lá na a gente começa encerrando o resultado do exercício, o lucro líquido vai para a DMPL, a gente verifica a distribuição do lucro, dividendos, é o que sai do caixa efetivamente, o que fica como reserva é que é retido, ou seja, não tem saída de caixa, e a gente começou a falar da mutação do patrimônio líquido. Tá? Então, o patrimônio líquido é um grupo de extrema importância que ele pode mudar por aumento, ou seja, os sócios aportam um novo recurso ao capital ou na constituição de reserva legal. Então, essa reserva ela aumenta seu valor até o limite de 20% do capital, reserva para expansão, reserva estatutária, lucros acumulados, como for possível. Tá? E aqui nós vimos que o balanço patrimonial de um determinado exercício, temos a DRE, o resultado vem para esse DLPA, que a gente acabou de ver aqui, que ele vai levar em conta o lucro líquido do período mais o saldo do período anterior. Então, a gente acabou de ver isso na DLPA, e esse valor aqui do lucro líquido é que aparece lá no balanço patrimonial. Então, elas são interligadas. As demonstrações, elas falam entre si. Né? E nós falamos da DMPL. Tá? A DMPL, ele tem esse... aqui ainda DLPA. Esse é o DMPL que a gente vai falar. Tá? Então, ele tem essa característica, tem esse formato, tá? Tem essas colunas, e ele inicia apresentando os saldos, ou seja, se a cada exercício financeiro a empresa tem que elaborar esse documento, ao final de cada exercício, então ele vai trazer o que aconteceu no passado. Tá? Então, nosso papel, a primeira função nossa é pegar os saldos e transportar para esse formulário, digamos assim, essa tabela. Então, aqui, saldo em 31/12 do X4. Capital social integralizado. Lançando mão na coluna capital. Reserva de capital, 100. Reserva legal, 250. Reserva estatutária, 150. Reserva de lucro a realizar, 300. Não tem mais nada. Zero, o lucro foi totalmente distribuído. Somamos tudo isso aqui, 2.800. Ou seja, apenas distribuímos isso aqui nas colunas e linhas correspondentes aqui. Tá? Até aqui, né, é só colocar cada informação no seu local adequado. Em seguida, a gente começa
vendo o que aconteceu no exercício. Esse aqui foi no exercício anterior, esse é no exercício atual. Tá? Então, aqui diz valor líquido da receita de X4 não contabilizado. Então, nós tivemos uma receita, lembra que nós falamos que tem que fazer um ajuste. É uma receita que, por alguma razão, não foi contabilizada em tempo hábil. Se não foi contabilizada em tempo hábil, ela não entrou no lucro do período. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é lançar esse valor aqui na coluna do lucro. Tá? Então, o valor de ajuste de receita não contabilizado é um lucro não contabilizado. Então, vamos somá-lo aqui. Tá? E o total dessa linha foi de 100. Só teve esse valor aqui. Aumento do capital em dinheiro. Bom, aqui nós temos a coluna capital. Tá? Aqui tem a linha aumento de capital. Valor do aumento de capital, coluna. Então, a gente vai pegar essa interseção aqui. Ó, tá? Onde as linhas se encontram. A coluna vai encontrar com a linha. E vamos lançar ali. Tá? Lançar aqui. Evidentemente, esse valor é o nosso total aqui. Tá? Falta menos de um minuto. Reversão da reserva a realizar. Tem uma reversão de reserva, R$300. Esse é o nosso saldo que nós tínhamos anteriormente. Se esse valor houve uma reversão, para onde foi esse dinheiro? Se a reserva sai do lucro, o valor de lucro constitui reserva, o inverso é a mesma coisa. Quando eu faço a reversão, eu lanço o valor negativo e jogo o valor dentro de lucro. Tá? Então, eu só tirei o valor daqui e joguei para cá. Nessa linha aqui, tá vendo? Professor, eu não consegui entender muito bem o que é essa reversão. O que ele vai terminar agora, falta um minutinho, quando a gente vai construir uma reserva, o que a gente faz? Não tiramos o valor do lucro e construímos uma reserva, não é isso que a gente faz? Sim. E quando é reversão? Inverte a